convidar você a ficar de pé comigo, por favor. Vai estar bem fácil a localização. Apocalipse, capítulo de número 19. É o último livro, não tem como você não encontrá-lo. Apocalipse, de número 19, o capítulo, versículo 1 ao versículo de número 10. Glórias a Deus. Glória a Deus. A noiva do Senhor, que aguarda as bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Jesus. Diz assim o texto, versículo 1 do capítulo 19. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos, e mais uma vez a multidão exclamou: Aleluias! A fumaça que dela vem sobe para todos sempre. Versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono. Aleluias! E exclamaram: Amém, aleluias! Então veio do trono uma voz, clamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Pode tomar o teu assento, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Falar do livro, amados, do Apocalipse, livro da Revelação, é bastante complexo. Se nós formos estudar este livro, nós precisamos sistematizar o estudo deste livro. Precisamos dividi-lo de forma a entender o que é literal, o que é metafórico, o que é alegórico, o que representa, o que não representa. Então, o intuito não é fazer um estudo aprofundado, mas é tirar uma mensagem para os nossos dias e motivar, aleluias, e desafiar a você nesta noite a adorar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele também está fazendo e fará por nós nessa visão aqui do Apocalipse. Nós lemos algo que é futuro, uma revelação dada daquilo que irá acontecer, algo que o Senhor Jesus estava revelando ao seu servo, algo futuro, algo para o fim dos tempos.
E o que nós podemos entender aqui, de forma simples, é que a igreja é a noiva do Senhor. Que o povo de Deus, que o povo que tem aceitado a Cristo, que tem crido na promessa e na profecia, e que tem aceitado o testemunho, aleluias, de Jesus, é a noiva do Senhor. E essa noiva passará por um casamento, aleluias. Mas antes desse casamento acontecer, diz a palavra de Deus que o juízo eterno do Senhor vai se cumprir, aleluias. E a salvação do Senhor para o seu povo, a salvação de Deus para a sua igreja, que parece que hoje não temos ela num total entendimento, ela será clara para nós, aleluias. Ela se manifestará de uma forma toda plena e completa. Eu acredito que uma das dificuldades que a igreja do Senhor tem é entender de fato o que é a salvação. Alguns entendem que a salvação é a agremiação ou a filiação em uma igreja, em uma organização religiosa. Alguns entendem que ser salvo é fazer parte do rol de membros de uma igreja, como nós vimos aqui, pessoas que a partir de hoje estão fazendo parte do rol de membros. Alguns entendem que salvação é acreditar em um sistema religioso colocado e ensinado por denominações religiosas. Seguir, cumprir, obedecer regras e um cronograma religioso. E com isso nós estamos salvos. Mas o fato é que salvação vai muito além disso. Salvação é ser arrancado do reino das trevas, do pecado e da morte, e ser transportado para um reino de luz, de amor, do Filho de Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. Salvação é ser, aleluias, arrancado da morte e ser enxertado uma vida nova, e ser colocado uma vida, um fôlego de vida dentro de um indivíduo, para que ele nasça novamente e passe a ter uma nova vida em Deus, não mais como antes, porque antes ele estava morto nos delitos, nos pecados e nas suas iniquidades, mas agora com uma nova vida, ele nasce para Deus. Parece que hoje não é tão fácil entender a salvação. Parece que hoje a salvação, aleluias, ela ainda desencadeia muitas discussões a respeito da teoria, da teologia e de como isso tudo vai acontecer. É o natural querendo explicar o sobrenatural. É a mente humana de alguns pensadores querer explicar aquilo que é infinito, aquilo que é imenso, aquilo que vem de um Deus com esses atributos. Mas naquele dia e nesse lugar, neste tempo onde a Bíblia está nos revelando, nós vamos entender, aleluias, a plenitude da salvação e a grandeza daquilo que o Senhor está fazendo e fez por nós. Nesse dia nós vamos entender de fato o que é a salvação e por que é, aleluias, que este povo aqui está adorando tanto um Deus, aleluias, e só sabe adorar e nada mais. Neste dia nós vamos compreender o que é a salvação, aleluias. E eu quero motivar você hoje, a você adorar ainda mais o Senhor, porque este povo que adora, que exclamava, aleluias, salvação, glória e poder, pertence ao nosso Deus, e que declarava adoração a Deus, é o povo de Deus, é o povo que estará, aleluias, que está diante, ou estará diante da face do Deus Todo-Poderoso. E uma das motivações que eu quero que você entenda e tenha nesta noite, para você adorar este Deus, ainda mais do que tem adorado, como acabou de dizer a irmã, para que a gente possa buscar mais, ter mais de Deus, é que nós, aleluia, a primeira motivação está no versículo 4, que diz assim: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se
e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: amém, aleluias. A primeira motivação, aleluias, é o trono de Deus. Diga para o seu irmão: é o trono de Deus. Igreja, eu entendo, aleluias, que não existe motivação maior para a nossa adoração do que ter a visão do soberano e altíssimo Deus assentado sobre o seu trono de glória. Não há maior motivação para que possamos adorar, a não ser olhar para o nosso Deus e entender a sua grandeza e como Ele se assenta num trono de glória. A Bíblia diz que esses que estavam aqui, quando tiveram a visão do trono da glória, na sala do trono, eles não tiveram outra reação a não ser adorar, a não ser se prostrar, a não ser se render. E é esta atitude que o Senhor espera de nós. É essa atitude que o Senhor espera da sua noiva. É essa atitude que o Senhor espera da sua igreja. Ainda que nós não possamos ver, ainda que não estamos dentro ainda desta sala do trono, literalmente falando, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você adora o Senhor, quando você começa a clamar, toda vez que você dobra o teu joelho, toda vez que você se rende, toda vez que você clama, que você luta, que você chora, que você não entrega os pontos, que você não se rende, que você não desiste da causa do Evangelho, não é de uma igreja, mas é da causa, é da bandeira. Todas as vezes que você se levanta para guerrear e adorar, ainda que os teus olhos não vejam, mas você está espiritualmente falando, entrando ou está dentro da sala do trono de Deus, diante da presença do Todo-Poderoso. Porque a palavra nos garante, nos assegura que Jesus Cristo, com o seu corpo, aleluia, com o rasgar do véu do seu corpo, Ele conquistou para nós, aleluia, o que nós possamos nos achegar ao trono da graça, com confiança, Ele nos conquistou um novo e um vivo caminho, para que possamos adentrar o trono da graça, e para que possamos estar na presença do Todo-Poderoso. No passado ninguém podia, senão o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação. Se você estudar o Antigo Testamento e os rituais da religião judaica, você vai entender que o dia da expiação era o dia do sumo sacerdote aspergir o sangue sobre o propiciatório, a tampa da arca que estava no Santo dos Santos, separada. Haviam rituais de sacrifício que poderiam ser feitos diariamente. Haviam ofertas e oferendas ao Senhor que poderiam ser feitas para adorar a Deus. Mas o sacrifício pelo pecado de toda a nação era feito uma vez ao ano. E tinha que se derramar o sangue sobre o propiciatório. E esse sangue então cobria os pecados. E diz a palavra que isso era um símbolo, uma simbologia daquilo que era perfeito e que viria. E um dia, aleluias, o meu e o teu Jesus, Ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E quando Ele verte o sangue, depois de tanto sofrimento, Ele diz: Pai, está consumado. Diz a palavra que naquele momento o véu se rompe, se rasga de alto a baixo, dando acesso livre, aleluia, que antes era somente permitido ao sacerdote, mas agora eu e você, diz a palavra, fomos feitos sacerdócio real, povo eleito de Deus. Então você, quando ora e adora, você está na presença do Todo-Poderoso. Alabassuri bicai, através do nome de Cristo, através do nome de Cristo, ainda que os nossos olhos não estão vendo isso, aleluias. Quando o céu se abriu para João, ele viu os 4 seres viventes, que representam uma simbologia, toda a criação de Deus, entre outros significados. Ele viu os 24 anciãos, que representam todos os salvos de todos os tempos, representando as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos do Senhor Jesus. Ele vê todo esse povo, agora a criação e os salvos, o povo religiosamente falando, que tiveram acesso ao Senhor, que encontraram o caminho de Deus. Ele vê todo mundo
se prostrando e adorando, se despindo. Então não dá para entender como que muitas vezes eu e você nós temos dificuldade de nos prostrar, de nos despir, de tirar, aleluia, títulos, de tirar nomes, de tirar diplomas de nós, para nos atracarmos com a boca no pó e adorar aquele que vive e reina. Suribicando reblafai. E o Senhor nesta noite quer motivar você a adorar mais a Ele. Aleluias, se despir de tudo que você tem, para adorar ao único que é digno de adoração. Se nós pudéssemos ver com os olhos espirituais, aonde é que nós estamos em Cristo Jesus? A Bíblia nos revela que em Cristo Jesus nós estamos assentados nas regiões celestiais, que em Cristo Jesus nós estamos sobre tronos, principados e potestades, que em Cristo Jesus nós temos autoridade no nome dele para pisar serpente, escorpião, e se nós pegarmos ou bebermos alguma coisa mortífera, nada nos fará dano, porque nós estamos no nome de Jesus de Nazaré. Aleluias. Que nós recebemos autoridade para pisar, aleluia, serpentes e escorpiões e desfazer o mal, não no nosso poder, na nossa força, mas na autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia, queridos, se nós pudéssemos ver aonde nós estamos ou aonde nós podemos estar em Cristo Jesus, certamente nós o adoraríamos mais. E é isso que o Senhor quer nos motivar nesta noite, igreja. Me adore mais, me adore mais. No meio de tudo que João via, no meio de todos aqueles personagens, ele vê um povo se prostrando, ele vê um povo adorando, aleluias, porque não tem outra coisa que se possa fazer na presença de Deus, diante de Deus, a não ser se prostrar e adorar o nome do Todo-Poderoso. Na presença de Deus não há o que fazer, a não ser adorar. O que eu faço, pastor, hoje que eu estou adentrando nesta igreja? O que eu devo fazer aqui neste lugar? A resposta está aqui: adore ao Senhor. O que eu devo fazer? Dizer que Ele é grande, dizer que Ele é poderoso, dizer que Ele é Salvador, dizer que Ele é Redentor, dizer que Ele faz, dizer que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, dizer que Ele salva, dizer que Ele alcança o perdido, dizer que Ele morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias. Porque quando aleluias nós pudermos entender a dimensão, aleluias, de fato, queridos, então, quando nós estivermos nessa plenitude, não vai mais dar tempo, nós já estaremos lá. Adore ao Senhor, não coloque empecilhos, não coloque dificuldades em adorar o Senhor. Não há tempo, não é mais tempo de colocar situações entre você e o Senhor. É tempo de uma convocação de Deus para que você tire a tua coroa de justiça que Ele já tem te dado, porque o reino de Deus já está entre nós. Jesus certa vez respondeu ao fariseu: o reino de Deus não virá de forma visível, ele já está no meio de vós, ele já está se manifestando no nosso meio. É por isso que você vê a salvação na terra, é por isso que você vê coisas sobrenaturais, é por isso que você vê ainda alguém que é morto se arrepender e aceitar um Cristo que ele não pode ver, mas que ele pode acreditar. E aí você vai ver os sinais, porque a palavra diz: e esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, aleluia, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí nós vemos língua estranha saindo da boca de pessoas que nunca estudaram na escola, mal falam o português, mas falam uma língua do céu que ninguém pode entender. Aleluias. É por isso que você vê testemunho de cura divina no meio do povo de Deus. É por isso que você vê gente muitas vezes caindo endemoniada, mas na autoridade do nome de Jesus o demônio sendo repelido e expulso, porque o reino de Deus, ele já está no meio de nós.
E quando nós tomarmos a devida consciência, igreja, então nós vamos adorar mais, nós vamos nos questionar: o que eu posso fazer para adorar mais o Senhor? O que eu posso fazer para adorar mais? Aleluia, há uma coroa de justiça na sua cabeça, a coroa da salvação quando você creu em Jesus, mas Ele te conclama nesta noite: se dobra, se prostra e pega essa coroa e coloca diante de mim em humilhação e adoração. Adore, labasuribicando, rebacá. Adore, adore. Adore, primeira motivação é o trono de Deus, é a sala do trono. A segunda motivação, aleluias, está no versículo 1 ao 13, só escute. Depois disso, ouviu nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia, e a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. A segunda motivação à nossa adoração são os atos de justiça do nosso Deus. Quem sabe aqui que o nosso Deus é um Deus justo e de justiça? Diga amém. Um dos seus atributos, das qualificações do seu ser, daquilo que Ele é justiça. Ele também é amor, Ele também é bondade, Ele também é misericórdia, Ele é também, mas Ele também é justiça, ira, juízo. Eu dizia para os irmãos aqui da teologia: nós temos que tomar cuidado para não polarizar os atributos, não levar ao extremo um e esquecer do outro. Porque se a gente falar que Deus é só amor, então nós não vamos poder falar de que haverá um juízo e de que há um juízo, porque Deus é amor e Deus só ama. Mas também não poderemos falar só de justiça e de juízo, porque o nosso Deus não é só justiça e juízo. Se torna aquela pessoa muito doce para o lado de cá, apaixonada demais, e se torna aquela pessoa insuportável, que Deus vai matar todo mundo. Mas nós temos que entender quem Ele é, e um dos seus atributos é a justiça. E a justiça do nosso Deus não falhará. A sala do trono nos faz adorar a Deus por aquilo que Ele é. Então nós adoramos Ele pelo que Ele é. Mas agora aqui, nos atos de justiça do nosso Deus, nós o adoramos por aquilo que Ele tem feito. Por aquilo que Ele tem feito. Se você examinar os capítulos 19 e 20, você vai perceber que Deus, Ele vai intervir sobre a terra com juízo. Começa um juízo de Deus sobre a terra. É mencionado uma cidade metafórica, a Babilônia, que significa, aleluias, o mudo, as suas atitudes, o seu costume que contraria, aleluias, o costume e a doutrina da palavra de Deus. Então nós vemos que haverá um juízo, sim. Nós vemos que um julgamento passa a existir sobre a terra. Nós vamos ver aqui, aleluia, Jesus julgando, Jesus vindo e destruindo agora. E está lá o povo observando tudo isso. Aquela multidão está contemplando, é por isso que eles se alegram. Está lá o juízo de Deus. Você vai ver no capítulo 20 o juízo vindo sobre o anticristo, sobre o falso profeta, personagens humanos que estarão atuando, bagunçando as coisas, aleluia, desviando pessoas para o mal. Nesses capítulos nós vamos ver Deus então julgando. Nós vamos ver esses personagens sendo jogados no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Nós vamos ver a justiça de Deus e o juízo de Deus se manifestando. Mas há um povo lá que o adora, dizendo aleluia, glórias a esse Deus, porque Ele é justo e Ele está vingando agora a nossa causa e o nosso sangue. Nós vamos adorar ao Senhor também por aquilo que Ele tem feito. E se eu te perguntar aqui nesta noite, o que é que o Senhor tem feito pela sua vida, aleluias, você vai ter muitas coisas para falar.
Talvez você não entenda ainda muita coisa do que está acontecendo, mas muita coisa o Senhor já fez. Muita coisa o Senhor já te livrou de muitas coisas. De muitas coisas Ele te socorreu. Em muitos momentos Ele foi lá onde ninguém mais podia ir. Ele te consolou, Ele te mostrou um novo caminho, uma nova direção. Ele te deu uma nova identidade. Ele mudou a tua história, Ele mudou a tua vida. Ele te prometeu, aleluia, uma vida eterna. Suribicandarabakai. Ele tem feito grandes coisas pela tua vida. Ele perdoou os teus pecados. Ele curou a enfermidade de alguns que estão aqui nesta noite. Ele trouxe socorro, mantimento, providência financeira na hora certa para alguém que está aqui nesta noite. E nós vamos adorar a esse Deus também por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Aleluia. Quem acredita aqui que Deus é aquele que chega na hora certa? Diga amém. Aleluias. E nesse dia, queridos, nesta visão do Apocalipse, aquele povo estava contemplando o juízo e a justiça de Deus. Havia uma justiça de Deus sendo manifesta. Havia um juízo de Deus acontecendo. E talvez, para aqueles que não têm ainda o entendimento e o peso do que é a sua salvação, talvez nesse dia será o dia aonde nós entenderemos realmente o que é a salvação e do que é que o Senhor nos livrou nesta terra. Talvez alguém estará lá e vai dizer: eu estava daquele lado, porque as pessoas contemplavam, e as pessoas agradeciam e eram gratas ao Senhor. E naquele dia, amados, nós vamos entender, aqueles que estiverem lá, eu estava do outro lado, era para eu estar recebendo, era para eu estar debaixo dessa justiça, era para eu estar debaixo deste castigo, era para eu estar recebendo esta paga. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a terra. Não há ninguém que possa fazer uma contabilidade de bom ou ruim na sua vida e que possa merecer a salvação do Senhor. Não há ninguém que possa merecer estar, aleluias, debaixo da mão do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer em João 3,16: mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vamos compreender, queridos, o peso, aleluias, da nossa salvação. Este povo estava adorando a Deus, aleluia, na sala do trono, por aquilo que o Senhor estava fazendo. Nós precisamos também adorar por aquilo que o Senhor está fazendo. Não sejamos ingratos, irmãos. Não sejamos indiferentes ao que o Senhor já fez. Vamos nos lembrar do primeiro amor, aonde caímos. A carta lá aqui em Apocalipse diz para a igreja, uma das 7 igrejas: lembra-te do teu primeiro amor, dos primeiros dias. Lembra-te aonde caíste. E diz, sabe o que é a palavra? E arrepende-te. E arrepende-te. E volte a fazer as primeiras obras. Porque quando nós estamos lá no começo, nós adoramos o Senhor como Ele merece. Nós temos mais vigor, nós temos mais compromisso, nós temos mais comprometimento, nós temos mais sede, fome de Deus. Nós queremos experiências, nós queremos os emanais, falar em mistérios, os labaxérguias, nós queremos ver Deus agindo, nós queremos ver tantas coisas acontecendo, mas chega um momento que nós vamos parando com esta fome, parando. É um processo natural na igreja do Senhor, mas o Senhor vem nos lembrar e vem nos motivar nesta noite a adorarmos a Ele.
aleluias, por aquilo que Ele tem feito conosco, pelos seus atos, pelos atos de Deus. Ainda um outro motivação para o nosso coração para adorá-lo está no versículo 5, diz assim: então veio do trono uma voz, escute, clamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos. Quem aqui é servo do Senhor, diga amém. Todos vocês, os seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então veio do trono uma voz. E a terceira motivação para nós adorarmos a Deus ainda mais, aleluias, é o clamor do Espírito de Deus. Diga para o seu irmão: o clamor do Espírito Santo. Aleluias. Há uma santa convocação que vem do Espírito de Deus para que, aleluia, sejamos a Assembleia dos Santos Adoradores de Deus. Aleluia, no Antigo Testamento, queridos, há uma coisa interessante. O povo tocava trombeta lá. Quem aqui já viu um chofar sendo tocado aí? Deixa eu ver, levante a mão. Tem uns irmãos aí que tocam chofar, né, pastor Everton? Bam. E aquele som bonito, e quem conhece disso sabe que existem vários toques com significados diferentes para a cultura de Israel. Lá no passado, o povo tocava aquele chofar, aquela trombeta, os líderes. E quando o povo ouvia aquela voz daquela trombeta, eles estavam para fora do arraial, para fora dos muros. Quando eles ouviam aquele som, eles entravam para dentro dos muros, porque sabiam que era um chamado, que era uma conclamação, ou para se aprontar para a batalha, para a guerra, ou até mesmo para cultuar e adorar ao Deus que vive para todo sempre. Hoje nós não temos mais a trombeta tocando, nós não temos mais o chofar tocando para isso, mas diz a palavra, aleluias, que lá do trono uma voz conclamava e dizia: louvem a Deus. Sabe que voz é essa? É a voz do Espírito Santo que fala para a igreja, fala no teu coração, fala na tua mente e te chama nesta noite para adorar ao nome do Senhor. É a voz do Espírito Santo conclamando, chamando, aleluias, é a voz dizendo para nós: não dá mais, igreja, para ficar do jeito que está, tem que avançar. É a voz daquele que cuida da igreja, daquele que mantém a igreja na terra até o dia do arrebatamento. É a voz daquele que cuida, daquele que guia, que conduz a igreja nas palavras do Senhor Jesus. É aquele que nos ensina a adorar o nome de Jesus. É o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele clama do trono, dizendo: adorem a Deus, adorem todos os povos, adorem vocês que temem, adorem vocês que dizem que são dele, adore ao Senhor vocês que dizem e disseram que são servos, adore ao Senhor, porque Ele deseja e quer ser adorado pelo seu povo. Eu vou correr aqui porque o tempo já está indo. Deus está chamando a cada um de nós para nos engajarmos ainda mais, queridos, neste movimento do Espírito Santo nos dias de hoje. Para cada um de nós há uma trombeta do Espírito Santo. Para cada um de nós há um toque. Vamos usar esta figura. Para cada um de nós, transportando para outra figura, há um chamado. Para o que é que o Senhor tem te chamado? Qual é o toque da trombeta para a tua vida? Qual é o clamor do Espírito para você? Não responda para mim, responda para Ele. Há um clamor de adoração. Existe ainda uma outra motivação, está no versículo 7 ao versículo 9, diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois, olha, agora é forte, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Olha aí, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse:
escreva: felizes são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Quarta motivação: Deus vai cumprir as suas profecias. Quem pode acreditar nisso, diga amém. Deus vai cumprir as suas profecias. Aleluias. Vai falar da hora, aleluia, que todo esse juízo termina. Ah, Deus, e Ele recebe então a sua igreja, a sua noiva. Pode vir, porque agora é a boda do Cordeiro, e a boda do Cordeiro está simbolizada, aleluia, sabe no quê? Numa coisa que vamos fazer hoje aqui, a Santa Ceia do Senhor, porque a palavra diz que todas as vezes que nós nos reunimos como corpo para participar da ceia, nós anunciamos a sua morte até que Ele venha. Aleluias. A igreja está sendo conclamada a adorar, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E chegará o dia do casamento, aonde aqueles que são noiva do Senhor serão chamados para o casamento, receberão novas vestes, receberão roupas novas, participarão de uma mesa, aleluia, aprontada pelo Senhor, ao qual o próprio Senhor servirá as nossas vidas. A Bíblia diz, o próprio Senhor disse: e nunca mais beberei do fruto da vide, até que se manifeste aquele dia, quando eu vou beber com vocês no reino de Deus. Aleluias. E se tem uma coisa, queridos, que chama atenção em um casamento, é o vestido da noiva. As mulheres sabem muito, muito mais do que os homens. É um segredo, é um suspense, esconde do noivo, do pai, de todo mundo, ninguém pode ver. E todo mundo que está lá fica esperando aquele momento, a hora que a noiva entra, para poder olhar. Ela chama atenção, tem um charme diferente, tem algo diferente. A gente tem que concordar, não adianta. Há algo especial simbolizado em um casamento entre um homem e uma mulher. Há um mistério, diz a palavra de Deus, entre Cristo e a sua igreja, de uma unidade, de uma união, de um casamento, de uma junção que acontecerá um dia e que nada mais poderá separar. O Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas. Aleluias. Oh, irmãos, este tempo está próximo. Este tempo pode acontecer a qualquer momento. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. E o Senhor nos convida a adorar a Ele, porque nós temos que acreditar nas suas profecias, na sua palavra, na sua promessa, que este dia vai chegar, como disse o texto. Aleluias, aleluias, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegado é a hora do casamento, e a sua noiva já se aprontou. Eu e você precisamos nos aprontar. Eu e você precisamos estar na posição que o Senhor tem chamado para nós. Eu e você temos que estar na posição que o Senhor tem, aleluias, convocado a nossa vida. Estar aprontado, estar pronto, estar preparado, queridos. Não diz respeito somente a viver aquilo que está debaixo daquilo que está escrito na palavra, mas está cumprindo a vontade do Senhor para as nossas vidas, cumprindo a trombeta, o clamor do Espírito, e ainda assim adorando o nome dEle, porque Ele é digno de receber adoração, ainda que seja difícil muitas vezes, penoso para alguns, mas ainda assim por Ele, por causa dEle, para Ele, nós temos que fazer, e o adorando na dor, na felicidade, aleluia, em qualquer que seja a situação, porque Ele é digno de receber a toda adoração, e Ele é fiel para cumprir as suas profecias. Eu posso dizer, queridos,
por um pouquinho de experiência, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem dito, aquilo que Ele promete. Ele é fiel para colocar-nos aonde Ele quer, aonde Ele tem colocado e projetado para nós. E o último motivo que eu quero que você desperte também na sua vida uma adoração, está no versículo 10 e vamos encerrar. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A quinta motivação que temos para adorar o Senhor é o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia, Carlos? É o testemunho de Jesus Cristo. E eu pergunto para você: como está o nosso testemunho de Jesus? Como estamos testemunhando o Senhor Jesus na face desta terra? João vê tudo aquilo e fica quebrantado, ao ponto de cair de joelho e adorar, querer adorar até o anjo. Ele fica desconcertado, ele fica doidão, porque é muito forte o que está acontecendo. E o anjo diz: levanta-te de pé e adora somente a Deus. O espírito da profecia, Deus está derramando o espírito da profecia no meio de nós, no meio da igreja. E cada vez que nós testemunhamos Cristo Jesus, o espírito da profecia está se revelando aqui na terra. O espírito da profecia, adore a Deus, ele disse. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós somos chamados, queridos, a manifestar, a testemunhar Jesus. Cada vez que nós nos levantamos para este papel, para esta tarefa, então o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, ele vem sobre as nossas vidas, ele vem sobre a igreja, sabe para quê? Para salvar os perdidos que ainda estão precisando do Senhor Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. Este é o papel daqueles que são servos do Senhor. Perceba que nós caminhamos em alguns pontos a adorar ao Senhor porque Ele está no trono, adorar por aquilo que Ele faz, adorar porque o Espírito Santo nos chama para adorar porque Ele é fiel para cumprir todas as profecias, e adorar porque Ele quer nos usar para salvar os perdidos que estão aí fora. Que eu e você possamos de fato ser noivos do Senhor, à espera das bodas do Cordeiro. Que possamos abraçar de fato a nossa fé, que possamos ir até o fim com esta cruz, que possamos querer, desejar as primeiras obras. Eu quero convidar aqui a minha esposa a cantar um louvor, e vai ser a conclusão desta mensagem, o louvor que ela irá cantar vai te ajudar a compreender esta mensagem, e vai te animar, e vai te motivar, não a começar a adorar, porque eu sei que você é um adorador, mas a continuar a adorá-lo ainda mais. Como disse a irmã aqui, vamos buscar mais. O Senhor não tem só o que deu até agora para nós, Ele tem mais. Ele tem mais intimidade, Ele tem mais experiência, Ele tem mais, mas nós precisamos querer. A noiva, quem é a noiva? Levante a mão, deixa eu ver. A noiva precisa adorar o noivo, amém? Escute. Escute, igreja, escute, noiva. Quantas vezes na terra afligida e humilhada a noiva sofreu, calada, foi aprisionada e jamais desistiu. Cada lágrima da igreja o noivo colhia, e esse cuidado cada vez mais crescia, e a noiva sabia que o encontro dos séculos aconteceria.
noivo no céu, preparando o paraíso para encontrar sua noiva e lhe dar o infinito, e no céu está a olhar. Aleluia, Jesus. Ele vê sua noiva insistente e fiel, Aleluia. guerreira nas batalhas para estar lá no céu, que não para de clamar e não cessa de dizer: ora vem, Aleluia. Senhor Jesus. É, Senhor. Nós queremos que Tu virás, Senhor, nos buscar. E a igreja noiva amada subirá para o seu noivo encontrar e eternamente o adorar, adorar. E eu verei os seus lábios se abrirem para pronunciar meu novo nome. E eu irei. Aleluia, você pode adorar o teu Senhor. E correrei. Quem vai subir para este O casamento? abraçarei. Aleluia, adore aquele que vai. O abraçarei. Que vai buscar a sua noiva. A noiva amada, adornada para o noivo, do santo dos santos, adorando com os anjos, vai arrancar as lágrimas pelo galardão. Igreja amada em seu coração, o inferno e a terra estremecerão ao som da trombeta, e a igreja subirá, vai romper o infinito e abraçar a Jesus, vai receber coroa em troca da cruz, para sempre, para sempre. E nada jamais quebrará a aliança, para sempre a igreja é santa, para adorar o Rei, o meu Rei, o Altíssimo, tremendo e digno, Mestre e Senhor, adorado no universo, a essência do amor, a estrela da manhã, vencedor, Shekinah, vem e abraça este lugar. Sinta a igreja, a presença marcante do noivo, o amor, a unção e o fogo. Sinta o toque do noivo, sinta o abraço do noivo. Só aquele que é noiva. Aleluia. Levante sua mão para adorar o noivo. Levante. Adore, tire a sua coroa. E se prostre. Tire a sua coroa e ofereça a Ele. E xarabacanta larabacé. Tire a sua coroa e ofereça a Ele. Até o que você tem vem dele. Aleluia. É dele, é dele, é por ele, é para ele. Vem, Senhor. Ah, este mistério vai acontecer, Pai. Eu quero estar lá, Senhor. Liribitarabassou. Narabacharabacanto. Eu quero me vestir, Pai, de linho fino. Veste o meu irmão também de linho fino. Prepara o meu tamanho, prepara o tamanho do meu irmão, da minha irmã. Prepara para aquele dia. Diga vem, diga maranata. Se você deseja o Senhor, diga vem. Olha aí. Oh!
digno, Mestre, Senhor, adorado no universo, a essência do amor, a estrela da manhã, vencedor, Shekinah, vem e abraça este lugar, sinta a igreja, a presença marcante do noivo, o amor, a unção e o fogo, Ele está aqui sinta esta noite. o toque, Ainda que você não veja, Ele está aqui. Sinta o abraço, o toque dele, Ele te abraça. Sinta o abraço Oh, do noivo. sinta, sinta, Sinta a presença do noivo. Só quem é noivo aplauda o nome do Senhor bem forte. Só quem confia que o noivo vai buscar a noiva. Se me